falar neste vídeo sobre acentuação gráfica. Para você aprender de uma vez por todas acentuação gráfica e ter a assertividade de acentuar uma palavra ou não, quando você está escrevendo a sua redação no vestibular, no concurso ou até mesmo no seu trabalho, em momentos formais, em que você precisa acertar se aquela palavra é acentuada ou não, é necessário que você tenha a consciência completa dessas regrinhas de acentuação. Quais são as oxítonas? Quais são as paroxítonas? As proparoxítonas todas são? Quais são as monossílabas tônicas? Esses 4 tipos de palavras de acordo com a composição de sílaba tônica. Basicamente, a regrinha de acentuação é aqui, mas para você ter certeza não é tão simples assim. Também não é tão difícil, mas não é tão simples. Não podemos simplificar demais certas regras da gramática, tá? É necessário ter responsabilidade com relação ao conteúdo gramatical, fonética e fonologia. Então, para isso, antes de revisarmos as regras de acentuação gráfica, vamos revisar alguns conceitos aqui da fonética, fonologia. Lá na gramática há vários capítulos. Fonética, fonologia, morfologia, morfossintaxe, sintaxe, né? Semântica, há vários capítulos. No capítulo fonética e fonologia há alguns conceitos, né? E as regras de acentuação gráfica. Então vamos a esses conceitos aqui, num primeiro momento do vídeo, ok? Vogais e consoantes. Veja bem, a língua portuguesa, né? Todas as línguas as pessoas falam aqui de acordo com os sons que saem aqui da boca, o ar saindo do nariz também. O sistema fonético aqui, os nossos órgãos aqui, né? No diafragma do nosso corpo, pulmão, esôfago, laringe, língua, lábios, dentes, o céu aqui da boca, a parte superior da boca. Então, todo o sistema aqui fonador, todo o sistema, através desse sistema nós respiramos e nós também produzimos sons, as nossas palavras, ok? Então, quando respiramos, né, inspiramos o ar e expiramos o ar, nós vamos produzindo. Como nós produzimos milhares de palavras por dia, então é claro que nós não observamos aí detalhadamente como o nosso sistema aí do corpo produz essas palavras, essas sílabas. Mas é perfeito, né? Como as vogais e as consoantes aí emitem som, né? Bom, basicamente a diferença entre as vogais e as consoantes é que o som das vogais, né, para ser produzido, na nossa língua portuguesa aqui no Brasil, nós brasileiros pronunciamos as vogais bem claras, né? A, E, O, I, U. Então são esses 5 tipos de som de acordo com a abertura da boca. O ar sai sem nenhuma interrupção. A, E, I, O, U. O que muda é a abertura da boca. A consoante, há algum tipo de interrupção. Há vários tipos de interrupção que você, estudante, que não é um especialista da linguagem, nem precisa saber esses tipos de consoantes. Somos nós, professores de português. São fricativas, fricativas dentais, bilabiais, são vários tipos. Por exemplo, nós temos somente 3 consoantes bilabiais na língua portuguesa. P, M e B. Né? O encontro de 2 lábios. Então, qual a interrupção de ar? O ar sai aqui da minha barriga, dos pulmões. P, a única interrupção de ar são os 2 lábios. Por isso que antes de P e B é o M. Mas são regras, são conhecimentos linguísticos que você, estudante comum, não é um especialista da linguagem, não tem a obrigação de saber, ok? Mas há toda uma classificação dos tipos de consoantes aí na ciência fonologia fonética, ok? Para nós aqui, para o entendimento das regras de acentuação gráfica,
é necessário você saber que vogal não há interrupção de ar e consoante há interrupção de ar, ok? Basicamente, outra observação importante aqui, reflexão importante, é que nós não estamos alfabetizando aqui neste vídeo, né? As crianças, quando vão para a escola e as primeiras letrinhas que elas escrevem em ordem alfabética, A, E, I, O, U. Se você observar, eu não escrevi em ordem alfabética aqui, eu escrevi as vogais em ordem de força. Por quê? Fonética, som. Então, força, né? O A é mais forte que o O, que o E, que o I, que o U. Na medida que vamos avançando no vídeo, você observará que essas 5 vogais da nossa língua portuguesa, aqui no Brasil, aparecem desse jeito. O A sempre mais forte que o O, que é sempre mais forte que o E, que é sempre mais forte que o I, nessa ordem de força, ok? Bom, aqui um outro conceito importante para o nosso entendimento completo de acentuação gráfica é o conceito de sílaba, né? Sílaba seria bem mais fácil para nós, professores de português e estudantes, se todas as nossas palavrinhas na língua portuguesa fossem compostas apenas por sílabas consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Mas não é assim, né? Há sílabas com uma consoante, 2 vogais, 2 consoantes e uma vogal. Então, afinal de contas, o que é sílaba? Eu escrevi o nome aqui, Eliana Rodrigues, porque há mais de 20 anos eu leciono, né? Já lecionei para todas as idades, meus aluninhos do 6º, 7º ano, ensino médio, 8º, 9º ano. Então, em todas as séries, sempre há necessidade de revisar a acentuação gráfica, porque se você não policia sua escrita, a falta de acentuação, uma acentuação errada vai proliferando ali na escrita e vai crescendo ali os desvios. O número de desvios vai crescendo, ok? Então, é necessário policiar sempre. E quando necessário, o professor deve revisar, parar e revisar a acentuação gráfica. Ok? E aí, um conceito, uma expressão que eu sempre utilizei que funciona para o aluno saber separar adequadamente a sílaba é bloco de pronúncia, porque você pronuncia a palavra por blocos. Uma vez eu perguntei para o meu professor de fonética na PUC Minas, na disciplina de fonética, no mestrado, e eu falei para ele, confidenciei, professor Marco Antônio. Professor Marco, eu preciso explicar para os meus alunos de uma forma que eles entendam o que é sílaba, e eu falo bloco de pronúncia, porque ele pronuncia a palavra por blocos de ar. Sala, pronúncia, saíram pronúncia, pronúncia, pronúncia. Foram 3 blocos de ar. Sala, sala. A minha barriga fez o movimento 2 vezes. Então, são 2 blocos de pronúncia. E aí, quando o aluno tem dúvida, nós vamos ali e o aluno, aos poucos, ali, vai separando a sílaba com mais tranquilidade, sem ansiedade. Funciona. Então, o conceito de sílaba e o seu entendimento correto e a separação da sílaba corretamente é necessário, tá? Como bloco de ar, como bloco de pronúncia. Por quê? Chega um momento em que ocorrem os ditongos e os tritongos, que será a nossa próxima reflexão aqui, em que você precisa certificar que saiu apenas um bloco de ar. Então, vamos para a próxima etapa. Os conceitos de encontros vocálicos são muito importantes para o entendimento de acentuação gráfica. Nós temos 1, 2, 3 encontros vocálicos, 3 encontros de vogais na língua portuguesa aqui no Brasil. O ditongo é composto por 2 vogais
em uma sílaba, né? Há o ditongo crescente, em que primeiro aparece uma semivogal e depois uma vogal, né? Primeiro uma semivogal e depois uma semivogal. Mas o que seria uma semivogal, Eliana? É aquela vogal que gasta menos ar. Se observarmos com muito detalhe, quando eu pronuncio água, 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 você deve pronunciar várias vezes para você observar a sua pronúncia, a sua barriga, o seu diafragma, e aí você perceberá que o U é mais fraquinho do que o A nesta sua pronúncia desta sílaba, né? Então, por isso é chamado de semivogal, porque é mais fraca, ok? Como primeiro é mais fraquinho o som e depois um pouco mais forte, é chamado de crescente. Então, é pela força da pronúncia, ditongo crescente. O ditongo decrescente também, neste sentido de interpretação, né? Primeiro aparece uma vogal na palavra, na sílaba, e depois uma semivogal, né? Então aqui o A é a vogal e o O a semivogal. Mamão, mamão. O A ali, mesmo que minimamente, o A gasta menos ar. Eu expiro menos ar ao pronunciar o A do que o O. É uma questão aí do sistema, aqui o meu diafragma, a pronúncia da minha sílaba, que é a língua portuguesa no Brasil, né? Então, bom, ditongo oral e ditongo nasal, né? Aqui eu vou fazer uma observação. Fonética e fonologia é a matéria da gramática que caminha junto com a biologia, né? Com profissionais como professor de biologia, professor de ciências, os fonoaudiólogos, ok? Profissionais aí que trabalham com os sons, ok? Bom, ditongo oral, né? O ar sai somente pela boca. Então, é um ditongo, há duas vogais na mesma sílaba, mas quando eu pronuncio, o ar sai unicamente pela boca, secretária, ya, ya. Então, um mesmo ditongo é um ditongo crescente, por exemplo, secretária, ya, ya. O I é uma semivogal, o A é uma vogal, é um ditongo crescente e também é um ditongo oral, né? O ditongo nasal, o ar sai pela boca e pelo nariz, né? Feijões, ões, é nasal, porque sai pelo nariz e pela boca. Interessante. O O é uma vogal aqui e o E é uma semivogal. Então, nós temos um ditongo nasal e um ditongo decrescente. Interessante, né? Então, os ditongos são classificados em ditongo crescente e decrescente, oral e nasal, ok? Nós temos os tritongos também, quando são 3 vogais numa mesma sílaba, sempre será essa composição, uma vogal no meio de 2 semivogais, né? E se nós observarmos, olha, o U, o I, ali sempre como semivogais, né? O U e o I, para serem vogais ali em uma sílaba, precisam de um belo de um acento. Você perceberá isso. Bom, então esse entendimento de vogal e semivogal é muito importante para a fixação das regras de acentuação. O hiato é um encontro vocálico também, porque há ali o paralelismo de 2 vogais. O encontro de 2 vogais, porém em sílabas distintas. Faltou um pinguinho aqui em distintas. Saúde, né?
Há um encontro de duas vogais, porém o A pertence a uma sílaba e o U pertence a outra sílaba. E olha o bloco de pronúncia. Saúde, saúde. Saíram 3 blocos de ar. Né? Saúde, saúde, saúde. Mesmo pronunciando rapidamente. Saúde, 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 saúde. São 3 blocos de ar. Ok? A acentuação gráfica é um conjunto de regras simples, né? Que para o seu entendimento você precisa memorizar. Memorize quais são as oxítonas acentuadas, terminadas em? Quais são as paroxítonas acentuadas, terminadas em? Proparoxítonas? Todas são. Basicamente, as regras de acentuação gráficas são simples. São simples. É um conteúdo simples. Precisa ter atenção e responsabilidade. Responsabilidade para separar as sílabas corretamente. A pronúncia correta da palavra para você separar a sílaba, porque há dúvida em certas sílabas, em certas separações de sílabas, né? Mas para o entendimento das regrinhas, é só memorizar. Aqui é memorização de regrinha mesmo, né? De terminações. Nós temos em torno de 400 mil verbetes, 400 mil palavras do nosso português aqui no Brasil, de acordo com o Volpe. Nós temos muitas palavras gigantes, de até 27 sílabas, a maior palavra na língua portuguesa aqui no Brasil. Geralmente essas palavras gigantes de 15, 20 sílabas são nomes de composições químicas, remédios que nós não usamos no cotidiano. Mas utilizamos muitas palavras, centenas de palavras, 6, 7, 8 sílabas. Isso aí nós utilizamos. Palavras com 4, 5 sílabas, muitas palavras. Mesmo tendo mais de 3 sílabas, mais de 2 sílabas, mais de 3, automaticamente, obrigatoriamente, todas as nossas 400 mil palavras são obrigatoriamente oxítona, paroxítona ou pró. Ok? Ou terá a última sílaba tônica, ou penúltima, ou a antepenúltima sílaba tônica. Regra de acentuação gráfica é postulada da última sílaba do final da palavra, conta a partir do final da palavra. Mesmo que a palavra tenha 10, por quê? Mesmo que a palavra tenha 10 sílabas, eu pronuncio a palavra e deixo ali instintivamente o ar para o final da palavra e pronuncio ou a última sílaba tônica, gasto mais ar na sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Ela gasta mais ar na pronúncia, lembra? Lembra do início do vídeo? Bloco de pronúncia, gasto de ar. Mesmo que eu pronuncie uma palavra gigante, eu gasto mais ar. Na última sílaba será uma oxítona. Na penúltima sílaba será uma paroxítona. Ou na antepenúltima sílaba. Ok? Quando a palavra tem a última sílaba tônica e é oxítona, e tem essas terminações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essas 11 terminações. Nós temos milhares de palavras oxítonas. Claro que nem todas serão acentuadas. Quais as oxítonas que são acentuadas? As que são terminadas dessa forma, né? Então, há essas regrinhas. Eliana, como que eu faço? Aqui, galera, é memorizar mesmo, tá? Aqui é memorizar. E uma vez que você faz os exercícios de fixação, nós temos exercício aí no final do vídeo, vou cobrar aí depois. Escreva para mim ali depois nos comentários se você efetuou os exercícios e se foi realmente o suficiente. Para os meus alunos no presencial, de todas as idades, sempre funcionou. Depois de resolver aí a classificação
das palavras da acentuação, aí de umas 50, 60 palavras, a pessoa memorizou as regrinhas de acentuação para nunca mais esquecer. Isso funcionou com todos os meus alunos até hoje. Tenho certeza que funcionará com você também, ok? Então, memorizando essas regrinhas aqui, quais são as terminações? A, E, O, EI. Olha de tango. Ditongo nasal. Ditongo nasal. Ditongo nasal. Oin. Ditongo oral. Decrescente. El. Ditongo oi. Ditongo ei. Muito interessante aqui a observação. Lembra das mudanças ortográficas de 2008? Então, das muitas mudanças ortográficas, aquela que mais se comentou é simples. Veja bem, os ditongos oi e ei deixaram de ser acentuadas lá nas paroxítonas. Nas oxítonas permanece, né? Veja bem, olha aqui. Herói é uma palavra oxítona e o oi ainda continua acentuado. Pastéis é uma oxítona. O ei, continua acentuado, né? Heróico é uma palavra paroxítona. Deixou de ser acentuado. O oi, quando está na penúltima, ou seja, é paroxítono, deixou de ser acentuado. O ei, ideia, deixou de ser acentuado. O ei está na penúltima. Ideia é uma palavra paroxítona. Então, um bom entendimento de ditongo é muito bom para aí a fixação das regrinhas de acentuação, ok? O i e o us, é interessante que, veja bem, o i e o u são aí acentuados quando estão na última sílaba e somente quando vem depois de um ditongo, né? E são essas regrinhas mais pouco faladas que as bancas miram para compor questões de acentuação grave. Muito interessante. As paroxítonas são palavras compostas pela penúltima sílaba tônica. Então a palavra é pronunciada e o ar, maior bloco de ar, é solto quando a penúltima sílaba é pronunciada, né? Quais são as paroxítonas acentuadas, terminadas em ão, ei, né? Não é, aqui é fechado, ei, não é aberto, ei, esse ei é aberto, aqui o ei é fechado, ei, i, us, uns, o R e o X, nós temos muitas palavras paroxítonas terminadas em R, X, L, muitas paroxítonas, muitas. O ONS, o PIS, TS, né? E esta aqui. Acredito que você esteja copiando. Copie essas regrinhas e pegue o seu marca-texto que você mais gosta, quando você marca aquela cor de marca-texto fluorescente para você memorizar. Ditongo oral. Se as paroxítonas já são, o arcabouço de paroxítonas é gigante na nossa língua portuguesa, né? O maior número de palavras na língua portuguesa é paroxítono, né? Então é óbvio que teremos mais palavras paroxítonas acentuadas. E ainda assim, dentre as palavras paroxítonas acentuadas, aquelas terminadas em ditongo oral, né? Ditongo oral, onde está? Aqui, ditongo oral. Muitas palavras ditongo. Eu já fiz a contabilização nesses 20 anos, só como professora de redação, numa redação de 30 linhas. Sabe quantas palavras paroxítonas acentuadas, terminadas em ditongo oral que você escreve? No mínimo 4, 5 palavras. E acreditem, o aluno quando erra e tem dúvida em acentuação, ele está errando essa palavra, sempre erra. Acontece.
de errar a palavra, deixar de acentuar ou acentuar a palavra, uma palavra que não é paroxítona terminada em ditongo oral, mas é uma palavra que tem o mesmo morfema, né, ali o mesmo radical, e a pessoa instintivamente escreve o assunto. Por exemplo, regente, regência. Regência é uma palavra paroxítona terminada em ditongo oral. Regência, regência. Ali há o acento circunflexo em gen, regência. A palavra regente não tem acento. É uma paroxítona, mas não tem um acento. Às vezes a pessoa escreve regente, ali desatento, com desatenção, escreve ali o circunflexo no regente. Então, ter a consciência em todo momento, olha, é uma paroxítona, Ah, tá, mas é regente, não é regência, não é de paroxítona terminada em ditongo oral. Então, é um policiamento que você deve fazer a todo momento. Quando você policia a escrita das suas palavras e detém ali a consciência dessas regrinhas, você elimina os seus desvios de acentuação. Tá? Isso acontece sempre, o aluno chega errando ali até 30 palavras, acentuando errado, deixando de acentuar, e depois ele elimina aos poucos ali, fazendo o policiamento e, é claro, o entendimento das regrinhas, né? Ok? Proparoxítona, todas são acentuadas. Eu não sei se acontece com todos os professores de português e de redação, mas comigo acontece. Quando eu vejo uma palavrinha proparoxítona que não está acentuada, dói. Me incomoda, porque as palavras proparoxítonas, por que todas são acentuadas? Instintivamente você precisa lembrar que ainda deve sobrar ar para terminar de pronunciar. É força. Aqui eu nem escrevi exemplo, como outras aqui, como na oxítona eu escrevi as palavras de exemplo, e na paroxítona eu escrevi as palavras de exemplo, na proparoxítona não, porque há tantas palavras proparoxítonas que eu usei o próprio exemplo aqui. Antepenúltima, veja bem, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Então a palavra antepenúltima é acentuada porque é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Sílaba, olha, última sílaba, penúltima sílaba, olha a antepenúltima. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tônica, última, penúltima, antepenúltima. Então, a antepenúltima, quando há uma palavra proparoxítona, então, quando você começa a ter mais atenção, a policiar a sua escrita, a revisar a sua escrita, as suas palavras, vai se tornando automático ali a sua atenção. E é claro que as proparoxítonas passam a ser acentuadas adequadamente. As monossílabas tônicas, nós temos essas três aí, né? Super conhecidas aí por nós, falantes nativos ou não nativos, né? Da língua portuguesa no Brasil. Bom, vamos aos exercícios de fixação? Não pode ter preconceito de palavras. Qualquer palavra que venha à sua mente, que alguém fale, né? Alguém deve falar, por que nódoa é acentuada? Na hora, na sua nódoa, 2 blocos de pronúncia, 2 sílabas, nódoa. O A, é aquele ditongo oral que a Eliana falou. Bom, é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo oral, o A. Ilhéus, cidade linda, né? Eu ainda vou, não a conheço, ainda vou em Ilhéus. Ilhéus, 2 sílabas. Ilhéus, é oxítona. Ah, sim, oxítona terminada em ditongo el. É acentuada porque é uma oxítona terminada em els. Faça isso com 50 palavras.
E deve escrever, tá? Que você atinge ali 177 pontos da sua cognição e você memoriza a regra. É necessário escrever. Lápis e papel, tá? Não é digitar, é escrever, ok? Escreva, justifique a acentuação de pelo menos 50 palavras. Você memoriza isso aqui para nunca mais esquecer, ok? Espero ter ajudado. Escreva nos comentários quais outros conteúdos gramaticais você quer que eu grave vídeo, que eu gravo para vocês. Até a próxima!